E aí, guerreiros, tranquilo? Hoje nós estamos aqui para falar sobre as regras de comportamento no Dojan que se aplicam ao Taekwondo ITF, ao Taekwondo tradicional. Vamos lá? Bom, guerreiros, as regras de comportamento no Dojan, elas servem para criar a conduta dentro do Dojan, para que você tenha, ao chegar no Dojan de Taekwondo tradicional ITF, regras claras e específicas que te expliquem como se comportar com esse novo ambiente. Você não tem obrigação de saber quando você chega. O nosso faixa branca, né? Aquela pessoa que não tem uma iniciação ainda no Taekwondo tradicional, ela chega no Dojan, então ela recebe na apostila, no material teórico, ela recebe essas regras de conduta e de comportamento no Dojan. Nós vamos enumerar as regras e explicar cada uma delas. Algumas são bastante óbvias e outras merecem um olhar mais atento, mais profundo. Ela tem algo a mais do que o próprio texto deixa transparecer no início. Nós vamos falar sobre a real importância do comportamento no Dojan, não só dentro do Dojan, mas também na nossa vida como um todo. Perfeito? Então vamos começar. Regra número 1. Incline-se às bandeiras nacional, da ITF e ao instrutor sempre que entrar no Dojan ou dele sair. Isto demonstra respeito e humildade. Bom, guerreiros, essa já é uma regra que merece um pouco de atenção para que a gente possa compreender. Primeiro, eu tenho que ter no meu Dojan a bandeira da Coreia, a bandeira nacional, que é uma demonstração. Quando eu for fazer reverência à bandeira da Coreia, eu vou estar fazendo uma reverência à origem do Taekwondo, né, o país onde ele se originou, a Coreia. Então eu vou estar demonstrando respeito ao conceito de nação e ao conceito histórico do Taekwondo. Tenho que ter também a bandeira da ITF, que é a organização que gerencia o Taekwondo, que foi criada para administrar o Taekwondo, e é a nossa linhagem, a ITF, a International Taekwondo Federation. Então eu tenho que ter também o símbolo da ITF para que eu possa, ao ingressar no Dojan, fazer reverência a ele. Isso demonstra respeito à minha hierarquia, aos meus superiores, ao meu mestre, que também está na hierarquia da ITF, da organização que nós fazemos parte. E por último, a reverência ao instrutor, que é a pessoa que você está ali, que vai te treinar, a pessoa que você tem que demonstrar respeito, e a pessoa que é a mais graduada no Dojan, pressupõe-se. Então você vai entrar e vai reverenciar bandeira nacional, bandeira da ITF e o seu instrutor. E tudo isso para quê? Para demonstrar respeito e humildade, que são dois conceitos que a arte marcial sempre vai enfatizar. Você tem que ter respeito pelos símbolos, tem que ter respeito pelos graduados e humildade sempre. Quanto mais você se gradua, mais humilde você tem que ser. Regra número 2. O praticante deverá apresentar-se pontualmente à aula. Os atrasos sem motivos justificados são considerados atos de indisciplina. Então, guerreiros, essa regra ela também merece um pouco de atenção para que a gente possa interpretar. É lógico que ali está descrito que quando você chega de forma atrasada, quando você não é pontual no treino, de forma não justificada, isso é um ato de indisciplina. Óbvio, no seu trabalho, na sua escola, seja lá qual for o compromisso que você tenha, o ideal é que você seja pontual. Se você combinou um horário, que você cumpra aquele horário. E num local onde você tem que demonstrar respeito e humildade, isso tem que ser enfatizado. Contudo, é importante dizer que essas regras elas foram criadas numa época onde, totalmente diferente de hoje, as pessoas tinham uma vida não tão atribulada. As pessoas tinham uma vida que a agenda delas não tinha que caber 100 coisas como a nossa tem que caber hoje, principalmente se você mora num grande centro, se você é uma pessoa que trabalha, se você é uma pessoa que tem N afazeres por dia. Aquilo ali foi criado pensando em pessoas que iam praticar arte marcial e que tem aquilo ali como foco. Então a gente tem que fazer necessariamente uma adaptação. Eu defendo essa adaptação. É lógico que ali está bem claro, na regra, você tem que ter uma justificativa. Esse é o ponto-chave. Se você é instrutor, você sabe do que eu estou falando. Você tem alunos e alunos. Tem aquele aluno que chega atrasado
porque realmente chegou atrasado e não tem uma justificativa, isso sim é um ato de indisciplina. Agora, você tem, como no meu caso, eu tenho vários alunos que vêm direto do trabalho para o treino, que muitas vezes eles têm que fazer hora extra e não conseguem chegar no treino no horário. Aí eu acho que tem que ter um pouco de discernimento. Você tem que interpretar a regra, basta dizer que se a regra não precisasse de uma interpretação, não precisaria de um instrutor. Bastaria você pegar a regra, ler e aprender. Se você tem um cérebro ali, que é o instrutor, é exatamente para poder fazer a aplicação na situação real daquela regra. Então, voltando para o caso específico, se você tem um aluno que saiu do trabalho, saiu correndo e chegou atrasado, na minha opinião, no nosso Dojan, isso é completamente compreensível. É lógico que você tem que explicar para ele qual é o correto, mas eu jamais vou deixar um aluno sem treinar, que é uma coisa que é importante para ele e é importante para mim, porque o foco é o aluno treinar, porque ele saiu atrasado do trabalho por um motivo profissional ou algo parecido, seja familiar, seja de estudo. Eu acho que a gente tem que entender que hoje, 2019, as pessoas elas têm uma vida que tem que ser respeitada, então o equilíbrio é o ideal. Você tem que saber interpretar para poder aplicar de forma justa ou com equilíbrio essa regra. Regra número 3. O praticante não poderá entrar no Dojan com calçados ou objetos alheios ao equipamento, como brincos, relógios, anéis, etc. Bom, guerreiros, essa é uma regra bastante objetiva. Ela visa que você tenha, primeiro, a uniformização dos alunos através do uniforme. Todos eles têm que estar com o uniforme padronizado da ITF e com a sua faixa na sua respectiva graduação. E também para a segurança do aluno. Muitas vezes eu inicio um treino e percebo que mesmo depois da gente avisar essa regra, o aluno às vezes esquece e está com aliança, não tem o costume de tirar, ou algum cordão que ele nem lembra que está no corpo de tanto tempo que já está, então a pessoa já deixa ali e às vezes por um esquecimento ela entra no Dojan com aquele material. Só que aquele material ele pode representar um risco, não precisa nem ser durante um combate ou uma luta, basta você fazer um movimento errado, que uma peça de metal no seu corpo ela pode causar algum dano dependendo do movimento que você faça. Eu já vi isso acontecer nas situações mais inusitadas. Geralmente não é na luta que isso acontece, geralmente é quando a pessoa está segurando o foco, aí o chute erra o alvo, e pega de mau jeito, e aí aquele material que estava esquecido ali, ele pode causar algum dano. E já vi situações também esdrúxulas do tipo, eu tenho piercing e não posso tirar. Aí realmente não tem acordo, Ou a pessoa segue a regra, ou ela não vai participar da atividade, simples assim, porque a segurança ela tem que estar em primeiro lugar. Regra número 4. O praticante deverá apresentar-se na aula com o dobô limpo e passado, portando os símbolos oficiais que se façam necessários. Não são permitidos outros tipos de uniformes que não sejam do padrão estabelecido pela ITF. Guerreiros, essa regra merece um pouco de atenção. A regra diz, basicamente ela diz, temos que ter o uniforme padronizado, o dobô ITF. Sempre que for o dobô padrão, ele vai ter os mesmos símbolos, não pode ter nenhuma variação nisso. Aonde você pode ter a variação tem que ser feito da forma que a regra diz, mas dobô é padrão, uniforme de taekwondo tradicional é padrão. O que é importante a gente transportar para o mundo real? Primeiro, dobô é um produto, então você fica dependente de uma logística, Você tem que ter um fornecedor eficiente e quando o aluno encomenda, você tem que ter como entregar, então essa logística ela tem que acontecer. E nem sempre o aluno no primeiro dia você tem um dobô disponível, você tem que entrar em contato com o seu fornecedor, seja ele qual for. Temos que reconhecer que a ITF, por ser sim uma arte marcial não tão difundida, principalmente a modalidade ITF, Porque o taekwondo ele tem outra modalidade, a modalidade olímpica, a WT, que essa sim tem uma grande variedade de material. Qualquer loja que você for de material esportivo, você provavelmente vai encontrar material da WT para comprar. Isso já é um pouco diferente na ITF, temos que reconhecer. Então, não é tão fácil você conseguir um uniforme e
o aluno, quando ele se matricula, você faz a encomenda do uniforme, até porque você tem que ver questões de tamanho. Então, são logísticas da vida, né? Coisas comuns. E outras coisas se somam. Por exemplo, o aluno, muitas vezes, ele chega para você, pelos motivos mais variados, e explica que naquele dia ele não está com dobô, porque não lavou, não secou, esqueceu a faixa, esqueceu a parte de cima, esqueceu a calça. Isso é uma coisa bem comum no dia a dia de um dojan. Então eu acho que seria pior eu não deixar o aluno treinar, porque ele não está com uniforme, e assim não está seguindo a regra. Eu prefiro deixar ele treinar com uma roupa naquele dia e enfatizar a necessidade dele ter mais de um dobô. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 tem 0. Então eu acredito que o caminho é você informar o aluno qual é o correto, tentar ajudar ele da melhor forma possível, a ele fazer da forma correta, explicar para ele a necessidade do dobô e, obviamente, quando acontecer uma exceção, você lidar com aquela exceção de forma, né, equilibrada. Regra número 5. O praticante deverá cuidar bem da sua higiene pessoal, tendo unhas bem curtas e limpas. O praticante que tiver cabelos compridos deverá usá-los presos. Bom, guerreiros, essa é uma regra bastante óbvia, na minha opinião. Higiene é saúde, então você se apresentar de forma asseada ao dojan é bom para você e para as pessoas que vão ter que ter um contato com você, né? Se você faz uma arte marcial, que não é qualquer esporte, você tem que respeitar a conduta. Então, a higiene ela faz parte das regras do dojan, então é positivo para você, não só no dojan. Ter higiene facilita uma vida saudável. E, particularmente, ninguém quer treinar com uma pessoa que não tem higiene. Quando a regra fala da unha limpa e cortada, aí já é uma questão de segurança, não é só uma questão de higiene. Se você partir da premissa que você vai usar soco, vai usar chute, que tudo isso pode ser direcionado ao rosto do seu oponente. Se você tiver a unha que não está bem aparada, que não está curta, isso representa um grave risco de lesão séria ao seu oponente. Já conheci pessoas que passaram pela situação de tomar um chute, que a unha do oponente não estava curta, unha do dedão, e como passou no supercílio, cortou. Poderia pegar no olho, poderia cegar, poderia causar uma lesão mais grave. Ainda bem, não causou, mas a gente tem que eliminar esse risco. Então a questão da unha é uma questão de segurança. Bem como a questão do cabelo. Quando a regra fala que quem tem o cabelo comprido tem que usar ele bem preso, é exatamente para evitar uma situação, assim como na questão da unha, onde você possa causar dano para você ou para o seu oponente. Já vi situações de pessoas que estavam treinando que tem cabelo comprido, que o cabelo não estava bem preso, ele ficar no rosto da pessoa, atrapalhar ela durante uma luta e ela tomar um golpe. Já vi coisas absurdas como essa, e estamos falando de campeonato. A pessoa estava com o cabelo preso, mas na hora saiu, e ali no taekwondo, no combate, 1 segundo conta. Então, são coisas que realmente a regra visa fazer com que não aconteça, mas depende do discernimento do praticante. Uma dica é, se você pratica o taekwondo e você tem cabelo comprido, seja homem ou mulher, deixa sempre aquele prendedor na mochila extra, né? Porque é exatamente na hora do treino que você vai precisar e não vai ter. Então já deixa ele ali na mochila para garantir. Regra número 6. O praticante não poderá comer ou beber no dojan. Essa é uma daquelas regras óbvias. Você não pode comer nem beber no dojan, porque o dojan não é local para isso. Se você tiver com vontade de comer ou beber, sai do dojan, se precisar, não vai no treino, faça o que você precisar fazer, mas não faça no dojan. Inclusive, o engraçado é que o que acontece geralmente é o inverso, a pessoa não comer antes de ir para o dojan e acabar passando mal, caindo uma pressão, tendo algum problema durante o treino. E aí tem que parar, botar um doce na boca, uma glicose para poder fazer a pressão voltar e etc, né? Situações que podem ser evitadas com a forma correta de agir, que é comer antes de fazer, não imediatamente antes do treino, mas você não pode chegar de barriga vazia no treino. Principalmente porque você vai ter um gasto muito alto de energia, então você tem que ter energia para gastar. Se você chegar lá sem combustível, realmente você vai ser exigido, a sua máquina vai ser exigida e ela pode não suportar. Muitas pessoas acabam tendo problema de desmaio até no dojan porque não se alimentaram corretamente ao longo do dia.
Regra número 7. É proibido fumar no dojan. Guerreiros, essa eu não vou nem explicar. Regra número 8. O praticante não deverá ingerir bebidas alcoólicas nem drogas antes do treino. Também, por motivos óbvios, você não deve chegar no dojan depois de consumir álcool ou drogas. Sempre que eu li essa regra, desde que eu era faixa branca, eu sempre tentei interpretar qual foi a motivação do general para escrever essa regra, o general Choi Hong-hee, criador do Taekwondo. E eu acredito que, realidade do mundo, pessoas usam drogas, pessoas consomem álcool, ele lidava com o exército, lidava com pessoas que certamente tinham os seus vícios, só que para poder levar aquelas pessoas para o dojan, ele teve que colocar algo tão óbvio assim por escrito. Regra número 9. É responsabilidade de todos criar uma atmosfera positiva de harmonia e respeito. Guerreiros, essa merece uma atenção. Parece óbvio, é uma responsabilidade de todos gerar harmonia e respeito no dojan. Uma atmosfera harmônica e respeitosa. Contudo, muitas vezes, o menos graduado acaba acreditando que é responsabilidade do graduado fazer isso. Então, por isso, a regra coloca como responsabilidade de todos. Faixa branca, faixa azul, faixa preta, não importa. Todos devem prezar pelo respeito e pela harmonia. Importante dizer, quanto mais graduado, obviamente, mais cobrado você vai ser. Contudo, essa regra se aplica a todos. Por quê? Muitas vezes é uma brincadeira, é uma palavra, é uma piada que um menos graduado faz, que acaba criando alguma desarmonia, alguma falta de respeito. Então, é obrigação do graduado explicar para o menos graduado o que está acontecendo, como ele deve se portar, porque nós não podemos esquecer, principalmente aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é de onde eu falo, que a sociedade ela não foi moldada para essas regras. Então a pessoa, quando ela chega no Taekwondo, o menos graduado, ou faixa branca, ele, por uma questão de costume, por uma questão do cotidiano dele, ele tem que ser constantemente trazido de volta para o trilho. É muito comum o menos graduado errar nessas coisas. Quem não pode fazer mais isso é o mais graduado, que já teve o seu tempo de aprendizado. Mas o menos graduado a gente tem que estar constantemente retornando ele para o trilho, com cortesia, explicando, fazendo ele entender a necessidade daquela regra, mas é uma questão de prática. Então, o menos graduado, nesse quesito, ele merece uma atenção especial, porque geralmente vem do menos graduado essas situações que podem gerar alguma falta de respeito, alguma coisa assim, por ele não estar habituado àquela regra. Geralmente é isso que eu vejo no dojan. Agora, se você vê isso acontecer com um mais graduado, na minha opinião, não cabe nem mais conversa, ele já deveria saber aquilo. Então é paga 10 e se não funcionar, IOP. Regra número 10. O praticante deverá pedir permissão ao instrutor ou ao praticante mais graduado presente para ingressar ou retirar-se do dojan. Na minha opinião, é uma simples questão de respeito. É como entrar e sair da casa de alguém sem cumprimentar essa pessoa. O dojan, ele tem um responsável, geralmente é um instrutor. Mas se o instrutor não se encontra, o responsável é o aluno mais graduado. Seja um, seja outro que está presente, quem entra e quem sai tem que reverenciar essa pessoa. É uma questão simples de respeito à hierarquia e ao dojan. Regra número 11. Uma vez conseguida a permissão, saudar o instrutor em posição firme com uma leve inclinação de cabeça. Trata-se apenas da continuidade da regra anterior. Você vai pedir a permissão, caso seja concedida, você vai cumprimentar com uma leve inclinação de cabeça, que é o nosso cumprimento padrão. Olhando nos olhos da pessoa, cumprimento, é apenas a resposta ao impulso que foi dado, que foi pedir para se retirar ou ingressar no dojan. Regra número 12. A formação dos praticantes para iniciar o treino deve respeitar as graduações de maior para menor, da direita para a esquerda. Essa é apenas uma regra para criar
uma forma padronizada de formação. O que é a formação? Quando você vai iniciar o treino ou finalizar o treino, todos os alunos entram em formação, são fileiras, dependendo do volume de alunos, apenas uma fileira, geralmente uma fileira, mas com um seminário, por exemplo, você pode ter N fileiras, e você tem que ter uma ordem para isso acontecer. Então, como é que vai acontecer? Eles vão se colocar posicionados de frente para o instrutor, e a forma que eles vão se colocar é obedecendo a graduação do mais graduado para o menos graduado, e o mais graduado vai se colocar à direita nessa fila, e à esquerda dele vão entrar em ordem os menos graduados. É uma simples forma de organizar o início e o final do treino. E é nesse momento que existe a saudação, o cumprimento ao instrutor e todo o ritual que nós temos que fazer para iniciar e finalizar o treino. Regra número 13. O praticante deverá abster-se de falar, utilizar palavras impróprias e apresentar preguiça no dojo. Então essa regra nos diz que o aluno não pode falar, apresentar preguiça e usar palavras impróprias no dojo. São as três coisas que no início as pessoas mais esquecem. Por aqueles mesmos motivos que eu já falei, dependendo de onde a pessoa vem, o histórico de vida dela, quando ela entra no dojo, ela tem um choque para se adaptar. Muitas pessoas, eu particularmente também sou assim, usam fora do dojo palavras que são impróprias. Porém, no dojo, você não pode fazê-lo. Então você tem que se lembrar que você não pode. Muitas vezes um aluno às vezes esquece, acaba um treino ou durante um treino e ele deixa escapar. Eu entendo, as pessoas vêm do seu cotidiano, onde elas repetem aquilo e chega no dojo, ela pode acabar não se policiando e falar, porém, já faço foi ontem. Ela vai pagar 10, vai pagar 20, vai pagar 50 se for necessário, até que ela aprenda. Porque nada melhor para ensinar a gente do que fazer flexão. Então, eu acho que essa é uma boa saída para você. Toda vez que a pessoa escapulir daquela regra, ela ser lembrada. É óbvio que isso não pode prosseguir, que não pode se repetir. Mesma história, o menos graduado nós temos uma maior flexibilidade, o mais graduado nem pensar, porque ele é exemplo. Então nessa questão de palavras impróprias no dojo, a gente realmente tem que ser bem chato com isso. Na questão de falar no dojo, esse realmente eu confesso que é um pouco complicado, porque as pessoas, como eu disse, chegam no seu trabalho, do seu estudo, usam aquele dojo ali, a prática do taekwondo, principalmente eu que trabalho com adultos, eles usam aquilo ali como uma terapia, não é, mas muitos veem assim, então a gente tem que mudar essa filosofia na pessoa, só que não é da noite para o dia. Então durante esse período de adaptação, para que ela entenda o que ela realmente está fazendo ali, uma arte marcial, ela tem que transitar do que ela é todo dia para aquilo que ela quer ser, que é o que o dojo oferece. Então esse trabalho de conscientização, ele tem que ser feito, e a responsabilidade é do instrutor. E no caso da preguiça, é muito simples. É o que eu explico para os alunos. Falo, pessoal, nem todo mundo está bom todo dia para treinar, nem todo mundo está podendo treinar todo dia, por mais que a gente queira, às vezes a gente não pode, seja por uma lesão, seja por algum motivo, mas você não pode apresentar preguiça no dojo. São situações diferentes. Por exemplo, se você está cansado, você pode ficar em casa, você pode faltar ao treino, mas agora se você foi para o treino, você tem que apresentar o seu melhor. Você não pode ficar fazendo as coisas com uma vontade. Como aquele praticante que você pede para ele fazer uma atividade, seja o que for, vamos dar aqui um exemplo, 50 chutes com a perna da frente. E ele está fazendo e no 10º chute ele já está com aquela cara de preguiça. Não, isso realmente não pode. Então, se você está se sentindo assim, você pede licença, você se retira e vai descansar. Soldado no quartel, ele quer trabalho. E uma coisa que eu canso de repetir para os alunos lá é o nosso lema. Aprenda a suportar toda fadiga, incômodo ou desconforto sem se queixar. O importante não é você aprender a suportar. O importante é você não se queixar. Regra número 14. Para saudar o instrutor no começo da aula, as ordens sempre virão do mais graduado. Nós comentamos que a ordem da formação para saudar o instrutor no início da aula
ela se faz da direita para a esquerda, começando pelo mais graduado. E é esse o responsável, né, o aluno mais graduado, naquele treino, por fazer a saudação. Então ele vai se direcionar ao instrutor e vai fazer a nossa saudação padrão. Curioso que muitas vezes você tem aquele aluno mais graduado que sempre vai fazer esse ritual, mas no momento em que aquele aluno mais graduado, por qualquer motivo, não esteja no treino, ele falte, por exemplo, quem vai fazer é o segundo mais graduado, que vai estar naquela posição de mais graduado naquele treino. E muitas vezes, como ele nunca se preocupou em fazer a saudação, ele é pego de surpresa. E às vezes ele engasga um pouco, isso é uma coisa bastante comum. Então, se você faz taekwondo tradicional e tem que saudar o mestre, lembre, em algum momento vai chegar a sua vez na fila de fazer a saudação, então já tenha ela bem memorizada. Regra número 15. Se por qualquer motivo um instrutor ingressar no treino já iniciado, o mais graduado deverá interromper o treino para todos saudarem o instrutor no lugar onde estão. Essa é bem simples. Se por algum motivo o treino já começou, o instrutor chegar depois do início do treino, o aluno mais graduado vai interromper o treino e vai saudar o instrutor para que ele possa ingressar no dojan. Isso é apenas uma demonstração de respeito à hierarquia. Regra número 16. Se o praticante tiver uma pergunta a fazer, deverá levantar a mão esquerda e esperar o instrutor se aproximar. Essa regra visa botar ordem na interação no dojan. Se todo mundo que tiver uma pergunta fizer da sua forma, um abordando o instrutor, o outro gritando do fundo do treino, do dojan, vai ficar uma balbúrdia. Então tem que ter uma forma, um protocolo para que você possa fazer os seus questionamentos. Você pode fazer o questionamento que você quiser, no momento que você quiser, desde que você siga o protocolo. Ergue a sua mão, espere o instrutor chegar até você e faça o seu questionamento. É apenas para colocar ordem na forma de interação. Regra número 17. Para sentar-se no dojan, o praticante deverá fazê-lo de pernas cruzadas e costas retas. Essa é mais uma regra que visa manter a ordem dentro do dojan e padronizar. Muitas vezes, na nossa vida cotidiana, se você vai em alguma situação de lazer e etc., você tem que sentar no chão, por exemplo, ou num parque, você vai sentar da forma que for mais confortável para você. Mas quando você está no dojan, o que importa não é o conforto, é o respeito e a demonstração desse respeito. Então você vai sentar de costas retas, pernas cruzadas, para demonstrar que você não está ali jogado, você não está esparramado. Você está mantendo uma postura de respeito para o local e para o instrutor ou para o graduado que está ali presente. Pode parecer uma besteira para quem não segue a conduta marcial, mas para quem segue a conduta marcial é uma coisa importante. Se você está sentado no dojan de forma jogada, isso é uma demonstração direta de desrespeito. Então, eu também não entendia isso, mas dentro da arte marcial eu entendi. Regra número 18. Qualquer desrespeito ao instrutor, seus auxiliares, entidades dirigentes, outros esportes e artes marciais é considerado um ato de indisciplina, passível de punição. Bom, guerreiros, vocês podem reparar que é a primeira vez que a gente fala em punição, e ela está ligada diretamente ao desrespeito. Como respeito é uma coisa importante a todo momento no dojan, o desrespeito direto ele tem que ser considerado um ato de indisciplina, por isso passível de punição. E não é incomum você ver pessoas praticantes de uma modalidade, de um esporte, acabarem falando mal de outro. Isso infelizmente é uma coisa que acontece muito. Então, uma das coisas que eu prego é que não existe arte marcial boa ou ruim, existe aquela que você se adapta. E todas elas merecem o mesmo respeito. Independente se a pessoa pratica ou não, ela tem que respeitar. Porque se for um trabalho sério, se for um trabalho que tem ali algo que merece respeito, por que não tratar com respeito? Por que desrespeitar? O único motivo que eu vejo é se a pessoa está com inveja do trabalho. É o único motivo que eu vejo para você desrespeitar qualquer arte marcial ou qualquer trabalho sério desenvolvido numa modalidade dentro da sua arte marcial. Regra 19. Quando o instrutor estiver ausente, o treino ficará sob responsabilidade do praticante mais graduado,
que deverá ser tratado com igual consideração e respeito demonstrados ao instrutor. O praticante responsável deverá encarregar-se do controle dos praticantes. Caso alguém não corresponda a esta diretiva, o graduado responsável deverá convidá-lo a retirar-se do treino e comunicar o ocorrido na presença do instrutor. De forma bastante objetiva, quando o instrutor não está presente, ele certamente delega a alguém de confiança, geralmente o aluno mais graduado, a responsabilidade de conduzir o dojan. Ele é um representante do instrutor naquele momento. Por isso, merece o respeito que o instrutor recebe. Bom, porém, muitos alunos podem não entender dessa forma, ou mesmo entendendo, não se comportarem dessa forma, e acabarem por uma intimidade, por uma proximidade com aquele aluno que naquele momento está representando a autoridade, podem acabar testando a autoridade dele, ou fazendo alguma brincadeira indevida, seja lá o que for. É importante sempre que o instrutor deixe claro para os alunos que isso não pode ocorrer. No momento, já não pode ocorrer normalmente. Eu já prezo que todos os alunos, independente da graduação deles, independente do nível de intimidade que eles tenham, extra dojan, eles têm que se respeitar. O respeito está acima da amizade. Ponto. Mas já havia acontecido em outras situações, em outros dojans, que os alunos mais novos, menos graduados, testarem, ou por ter uma proximidade muito grande com aquele aluno mais graduado, não terem o mesmo respeito. Mas isso não pode acontecer. Se ele representa o instrutor, ele naquele momento merece todo o respeito que o instrutor merece. Na minha opinião, naquele momento e em todos os momentos. Regra número 20. Quando falar com o instrutor, o praticante deve fazer de forma adequada. Sabum, devendo usar palavras de respeito ao falar, como com licença, sim senhor, não senhor, etc. Nós temos uma palavra em coreano para instrutor, que é sabum. Isso vai ser explicado num outro vídeo também. Porém, o importante aqui é saber que um instrutor dentro do dojan normalmente é chamado de sabum, dependendo da graduação dele, né? Se estivermos falando do primeiro, segundo e terceiro dan. Bo, sabum, auxiliar de instrutor. Mas geralmente as pessoas chamam de sabum. Dito isso, o importante é que a pessoa use a nomenclatura correta. Se você pratica o taekwondo, você conhece a nomenclatura e você tem que usar a nomenclatura correta. Não pode chamar de outras coisas e jamais pelo nome, né? O primeiro nome de qualquer instrutor é sabum. Então, que isso seja respeitado, porque isso também remete àquela questão de demonstrar respeito à hierarquia. Já a parte do sim senhor, não senhor, obrigado, dá licença, isso deveria ser o óbvio em todas as situações, dentro e fora do dojan. Eu, particularmente, faço com que no meu dojan todos sejam tratados como senhor e senhora. Vejo essa regra ser aplicada em outros dojans, alguns sim, outros não, mas isso independe. No meu dojan, todos são tratados como senhor e senhora. Eu faço questão disso. Não só graduados, independe de idade, independe de graduação, todos merecem o mesmo tratamento respeitoso, porque esse é o exemplo que eu quero que eles levem lá para fora. Regra número 21. Cada praticante deverá providenciar seu próprio equipamento de proteção, sendo obrigatório o uso de protetor inguinal nos homens e bucal nos alunos que usam aparelhos odontológicos. Essa é simples. Se você faz uma arte marcial, você vai ter contato, é um esporte de contato. Todo esporte de contato, o ideal é que você tenha um material de proteção. No nosso caso, para os homens, o protetor inguinal, que protege as áreas baixas, e tem o material normal de luta, luva, protetor bucal. No caso, a regra diz para quem usa aparelho odontológico, mas eu acredito que todos devam usar o protetor bucal, porque dente é caro, não é só caro para quem tem tratamento ortodôntico, é caro para qualquer pessoa que perca um dente durante uma luta, então a gente não vai deixar isso para sorte. Protetor bucal, o preço dele é muito barato para compensar o risco que você vai correr. Protetor inguinal para os homens, acredito ser fundamental. Eu jamais faço um treino sem protetor inguinal, porque sabe-se lá quando você vai tomar um chute na área que não vale ponto, então é importante no caso dos homens. E outras proteções normais, bota, capacete, luva,
Tudo isso vai variar do que você está fazendo. Por exemplo, na academia, nós usamos luva de boxe para poder proteger não só a nós como o oponente. A luva do taekwondo, da competição, a luva oficial, não tem a mesma proteção da luva de boxe. Então, se nós usarmos a luva oficial para a prática do boxe dentro da academia, eu acredito que você vai ter um desgaste maior do praticante. Então, eu prefiro usar um equipamento que gere uma maior proteção. Independente do material que você esteja usando, a responsabilidade de ter o material é do aluno, até por uma questão de higiene, uma questão de que todos tenham o seu material. Então é fundamental que cada aluno cuide, tenha o material necessário de proteção para poder praticar o taekwondo tradicional. Regra 22. É de responsabilidade de todos manter as regras tradicionais de conduta no dojo. Essa que é a última regra, ela apenas nos lembra que é responsabilidade de todos fazer com que todas essas regras sejam respeitadas dentro do dojo. É apenas uma garantia, um lembrete, para que todos estejam comprometidos em fazer com que essas regras valham. Não apenas o instrutor, não apenas o mais graduado, todos. Guerreiros, então vamos falar agora um pouco, a gente falou das regras, vamos falar agora um pouco de por que essas regras existem, perfeito? Quando a gente entra no taekwondo tradicional, você como faixa branca, você acaba decorando essas regras para poder, porque elas são necessárias, elas vão cair na sua prova de exame de graduação, para você passar de faixa, o seu instrutor ele sempre vai estar te questionando isso, você vai ter que seguir essas regras, mas elas acabam entrando muito no automático. E não pode ser algo automático, você tem que raciocinar o que você está fazendo e entender o porquê daquilo. Então, o mais importante, na minha opinião, para entender de todas essas regras que a gente abordou, é que elas servem para uma coisa: fortalecer o respeito. Respeito, como eu disse, é a coisa número 1. É o que liga as pessoas dentro de um dojo de forma saudável. Tudo tem que partir do respeito dentro de uma arte marcial. As regras também vão trazer para você humildade. Elas mostram que, independente da sua origem, você pode ser um juiz que pratica taekwondo tradicional, ou você pode ser um catador de latinha que pratica taekwondo tradicional. Dentro do dojo, todos são iguais. Todos vão obedecer às mesmas regras. Então isso nivela as pessoas dentro do dojo como iguais. Então a gente não está falando aqui de meras formalidades. Isso são coisas que realmente importam para trazer as pessoas para uma unidade. Então, independente de você concordar ou discordar das regras, tem regras que eu discordo, isso é da vida, em qualquer lugar você vai encontrar regras que você discorda, mas se você quer participar, você tem que seguir. E mais importante, essas regras, elas visam proteger os mais fracos. Por que eu digo isso? Porque se você não tem essas regras, ensinando conduta, ensinando respeito, onde não tem regra é anarquia. E na anarquia, a primeira coisa que prevalece é a lei do mais forte. Na selva, o que prevalece é a lei do mais forte. Na selva não tem regra. Então, o animal, o predador mais forte, ele caça a presa. E o dojo, ele não pode funcionar na regra do mais forte. Por isso a ordem. Por isso a conduta dentro do dojo. É para proteger os mais fracos. Nós temos que entender que, independente do que você acredite, o dojo, ele é um local sagrado. Para a prática do taekwondo, todo dojo é um local sagrado. Então ele tem que ser respeitado como tal. E a partir do momento que você treina aquilo, que você pratica aquilo, o mais importante é isso, é a prática. Com a prática vem o hábito. Então deixa de ser algo que você pensa para fazer e vira algo do seu cotidiano. Eu treino há tanto tempo que as regras de conduta no dojo, elas já fazem parte da minha atitude. É lógico que, como eu disse, vai haver uma tolerância com quem está entrando. Tem que haver esse trabalho, porque se você de cara já exige algo que a pessoa não traz como prática, ela não transformou em prática, que ela ainda está se adaptando àquilo, é lógico que ela vai errar. Você não pode pressionar nesse momento. Todo aprendizado tem uma curva. Então você tem que respeitar a curva de aprendizado dessa pessoa. É óbvio que quanto mais ela pratica, mais ela se gradua, menos a flexibilidade existe para qualquer desvio na conduta no dojo. E uma consideração importante, que por saber que isso é difícil, principalmente na nossa sociedade, eu mesmo fui uma pessoa que vem de um local que era completamente diferente antes de praticar taekwondo,
eu não tinha todas essas condutas já arraigadas na minha prática, eu tive que realmente aprender isso dentro da arte marcial. Agora, mesmo assim, eu faço questão de colocar no contrato do aluno que ele vai ter que seguir essas regras. O aluno, quando se matricula na RTKD, lá no contrato que ele assina, tem essas regras, e explicando que ele vai ter que seguir essas regras. Por quê? O combinado não sai caro. Então eu espero que você tenha aproveitado o vídeo, que ele tenha trazido para você alguma informação relevante. Não esquece, o mais importante aqui é a troca de informação. Então, se você tem informações a acrescentar, se você acha que alguma coisa que foi dita aqui pode ser melhorado, pode ser colocado de uma forma melhor lapidada, por favor, fique à vontade, a área de comentários serve para isso. Só para isso que a gente está fazendo esse conteúdo aqui, é para que haja troca de informação. O mais relevante para mim é levar a palavra do Taekwondo para o máximo de pessoas possível. Então, quanto mais a gente interagir, mais chances a palavra do general, o Taekwondo tradicional e o Taekwondo em geral tem chances de alcançar um maior número de pessoas. Lembrando também que a gente vai ter em breve um outro programa aqui no canal. Esse daqui, o Realidade do Mundo, ele fala do que acontece dentro do Dojan, mas nós vamos ter um outro programa que vai falar sobre o que acontece fora do Dojan. Uma das coisas que o instrutor tem que fazer é influenciar o aluno fora do Dojan, na vida dele como um todo. Então, uma das ferramentas que a gente vai usar aqui no canal é esse outro programa. O nome dele é RTKD Indomável, não deixe de assistir. Ele vai falar basicamente sobre como aplicar tudo isso que a gente aprende no Taekwondo na nossa vida, né? Nós não fazemos esporte, nós fazemos uma arte marcial. Então, o RTKD Indomável, ele vai falar sobre a aplicação do que a gente aprende no Taekwondo, dos benefícios do Taekwondo na nossa vida cotidiana, na nossa vida como um todo. E para que você possa cada vez mais ver vídeos da RTKD, se você tem interesse no material que a gente está montando aqui para você, não esquece, compartilhar esse vídeo é importante para a gente, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você poder receber as notificações dos próximos vídeos e não deixe de visitar nosso Instagram e nossa página no Facebook. Quanto mais você interagir com a gente, melhor a gente vai entender quais são os temas que vocês gostam. Não esquece de comentar aí o que você achou dessas regras, são as regras tradicionais do Taekwondo. É importante saber também quem tem uma modalidade diferente, quem trabalha uma modalidade diferente do Taekwondo. Eu tenho interesse em saber qual é o feedback de vocês. Então, grande abraço a todos. Taekwondo.